A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio de estarmos em tua casa, em tua presença, Pai. Te louvamos, ó Pai, o privilégio, Pai, de poder ouvir tua palavra, Pai, poder, Deus, cantar louvores ao teu nome que é santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Agora chegou a hora para a gente falar, não, pessoas que Deus colocou no nosso coração para estarmos pregando o Evangelho. Nós vamos abrir em Mateus, capítulo 16, vamos ler alguns versículos, começando do verso 13. E lá o título é assim: A Confissão de Pedro. E Jesus, para as bandas de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta, de bate-pronto assim, Pedro sempre foi desse jeito, e disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma pergunta que eu faço é: quantas pessoas a gente tem falado desse Jesus? Porque reconhecer, como Pedro reconheceu, que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era aquele que tinha vindo para salvar, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas o que adianta eu ter esse bem mais precioso que é Jesus e guardar ele para mim? Então a gente vai estar orando pela vida dos nossos irmãos, porque são pessoas que você já deve ter falado de Jesus para elas, pessoas que ainda vão estar na sua frente para poder ouvir, e principalmente para que Jesus nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê oportunidades de estarmos levando esse Jesus, para que um dia essas pessoas que nós evangelizarmos, elas possam levantar a mão como Pedro fez e dizer: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e nós somos instrumentos dele para poder estarmos levando esse Jesus maravilhoso que nós cremos. Que eu e você, nós possamos pensar nisso e falar de Jesus a todo tempo, a todo instante, para essas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Eu vou pedir para a Bel que ela venha aqui, no microfone, e faça essa oração recebendo a Deus pelos nossos irmãos. Privilégio de adorar ao Senhor, Pai, pelo privilégio de reconhecer o Senhor como Cristo, o Senhor de todas as coisas. Muito obrigada por ser revelado a nós, Pai, por ter vindo à terra, ter morrido na cruz por nossos pecados, Pai. Nos ajude a entender a sua graça tão preciosa e mostrar para as pessoas também, que a gente possa proclamar que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como sempre, nós estamos aqui mais uma vez para adorar e exaltar o nome do nosso Rei Jesus. E não só hoje, mas todas as horas e em todos os momentos a gente deve adorar o nosso Rei com nossas palavras, com nossas atitudes, os nossos pensamentos. A gente sempre tem que lembrar que a gente pisa na bola toda hora a gente namora e faz as coisas erradas, mas esse Jesus maravilhoso, ele sabe do nosso pecado, do nosso ser, ele nos conhece, ele sonda o nosso coração, e por isso a gente precisa de sempre buscar melhorar, mas sempre buscar estar adorando o nome dele em todos os momentos da nossa vida, desde que a gente acorda até quando a gente dorme. A
até nos nossos sonhos a gente deve procurar, por mais que seja inconsciente, adorar o nosso Deus. Amém? Vamos estar adorando o nome dele, isso é digno do louvor e da nossa oração.
pergunta para nós: o que seria de nós se não fosse a sua presença, como nós estamos agora? O que seria de nós, Senhor, se não fosse a sua graça, a sua misericórdia? Porque por ela, Senhor, o Senhor derramou seu sangue na cruz pelos nossos pecados, para que o véu se rasgasse e nós pudéssemos ter acesso direto ao Senhor, por causa do teu sangue. Aleluia. Nós te exaltamos e te adoramos, Senhor. Nós somos gratos para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E vamos de estudo bíblico, então, amados? Vamos estudar hoje as adversidades do dia a dia, né? Então, vamos lá. A prática das doutrinas da graça, né? Conhecemos a onipotência de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, e como que isso se aplica no nosso dia a dia, né? A soberania dele toda nas adversidades, ok? O texto de Jeremias, texto básico para nosso estudo aí, sobre as doutrinas da graça na vida prática, né? Encontrei as suas palavras, comi, suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, pelo nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, né? Então, encontrei a tua palavra, me alimentei da tua verdade, se transformaram então em gozo e alegria, porque eu sou chamado pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos, né? Como que isso é prático em termos então de adversidade? O padrão de ensino das doutrinas da graça revelam, através da Bíblia, o quanto Deus é soberano e o quanto nós somos dependentes dele. A Bíblia nos ensina que Deus está ativamente no controle de absolutamente todas as coisas. Nada, em nenhum lugar, pode passar desapercebido aos olhos do Senhor. Abraham Kuyper, o holandês Abraham Kuyper, ele disse e afirmou que não há nenhum centímetro quadrado dessa terra que o Senhor não diga é meu. Então, tudo que a gente vê, né, os nossos mandatos todos, né, ele estava pensando nisso, né, nosso mandato espiritual, nossa história espiritual, nossa história secular, nossa história cultural é toda pertencente ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o dono da história. O Senhor é Senhor absoluto de tudo o que vemos, é Senhor absoluto de tudo que não vemos também. O Senhor tem o domínio absoluto de todas as coisas. Textos como Provérbios capítulo 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jó capítulo 34 afirma: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos, administram todos os seus passos. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e também patentes aos olhos daquele a quem temos de um dia prestar contas. O Senhor está no governo de todas as coisas. O Senhor tem o governo histórico de tudo que vemos, de tudo que não vemos, né? E até mesmo as adversidades, elas vêm com um projeto santo da parte do Senhor, para nos ensinar a depender do Senhor, aquele que governa todas as coisas de maneira precisa e também absoluta. Esse controle absoluto do Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, inclui também todas as situações que são prazerosas, confortáveis, as situações que não têm tanto prazer e nem tanto conforto, que são situações de treinamento, as quais muitas vezes são até doloridas para nós, mas que, conforme Paulo nos ensina, produzem um eterno peso de glória, como ele diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 ao 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossas lutas, produzem para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação, não atentando então nas coisas que se veem, mas atentando naquilo que não se vê, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a gente está exercitando naquilo que a gente passa o contemplar aquilo que é eterno e não contemplar aquilo que é passageiro. O que a gente contempla é passageiro, mas temos sido treinado para conseguir entender a grandeza de Deus em todas as situações do nosso dia a dia. Nesse assunto de hoje nós vamos tratar sobre como devemos enfrentar todas as situações, tendo como base o conhecimento então das doutrinas da graça soberana do Senhor Jesus Cristo.
Só para relembrar, as doutrinas da graça são os ensinos bíblicos acerca da soberania do Senhor e a sua relação com a nossa vida, nos mostrando quem somos, né? Somos depravados, completamente depravados, revelando então a sua graça ao escolher e chamar seus filhos para a salvação e perseverando neles, conduzindo-os à vida eterna. As doutrinas da graça expressam toda a ação do Senhor revelada em sua palavra para efetivar a reconciliação e trazer a verdadeira esperança ao coração do homem. Essa esperança subordinada ao conhecimento do Senhor gera um novo posicionamento diante de todas as situações da vida, né? Nós temos as doutrinas da graça, elas não são somente para conhecimento, né? As doutrinas da graça são para envolvimento, para conscientização, para que conscientizados pela presença de Deus, conscientizados pela certeza e convicção da grandeza dele, isso seja prático no nosso dia a dia e gere para nós então um posicionamento diante das situações da vida, né? Nós temos o conhecimento de Deus, nós temos as verdades eternas sobre a soberania de Deus, sabemos que somos depravados, sabemos que o Senhor nos amou mesmo na depravação, não havia nada que prestasse em nós, sabemos que Ele poderia ter chamado tanta gente boa, mas Ele chamou a gente. Ele nos chamou com uma graça irresistível e agora nos mantém, também nos preserva, né, nele mesmo, nos ensinando a lidar com as situações do dia a dia e nos treinando também nas situações do dia a dia para que possamos então amadurecer a certeza e convicção da sua grandeza, do seu governo, da sua soberania, do seu poder, da sua majestade e principalmente da sua presença conosco. Da mesma forma que a Bíblia expressa o amor de Deus, a sua soberania, a sua providência sobre tudo, ela também deixa bem claro que depois do pecado de Adão e Eva, a vida que era totalmente favorável ao ser humano se tornou uma vida cheia de adversidades. Ou seja, por causa do pecado, as adversidades apareceram. A adversidade, conforme a raiz da palavra, ela significa antipatias, né? Oposições, repugnâncias, aversões. No Antigo Testamento, essa palavra significa, de um modo geral, o mal, a aflição, algo que traz pesar, algo relacionado à ofensa, à perturbação. O Salmo 27 diz assim: no dia da adversidade, olha a promessa, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, Ele me acolhe. Ele me eleva sobre a rocha, né? Hoje é a rocha, e a rocha é Jesus, né? As verdades de Jesus nos dias da adversidade me ocultam no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Ele me acolhe, ele me posiciona, ele me postura em cima de uma rocha, né? E nos faz lembrar de Mateus capítulo 7, onde vem os rios, onde vem as tempestades. Mas se a gente estiver, né, em cima da rocha, em cima da graça, em cima das certezas e convicções daquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, a gente não afunda, a nossa casa não cai. Teremos muitas adversidades, e as adversidades são tempos, são ventos, né? São dificuldades que irão nos amadurecer. É bem interessante a ideia de adversidade para todas as pessoas que começam a pensar a adversidade como oportunidades de amadurecer. Tem uma árvore chamada de carvalho, que ela é sempre muito agredida pelos ventos e ela dobra para um lado, ela dobra para o outro, né, ao ponto de se tornar uma árvore muito forte. Quanto mais vento bate no carvalho, mais forte fica o carvalho, né? Então, nós também somos muito parecidos com essa árvore, que temos muito vento, né, e esses ventos irão nos amadurecer, para que possamos, então, maduros, né, definir como perseverança na adversidade essa convicção de estarmos elevados, né, fixados e firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo, né, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, em João 16:33, ele contou para os discípulos: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que Jesus ele já nos treina para que possamos olhar para as aflições como oportunidades, né? Eu estou avisando vocês, no mundo vocês vão passar por aflições, mas usem o ânimo, o bom ânimo. Eu venci, né? Eu já sou o vencedor. Então, como que eu faço para passar pelas adversidades? Essa primeira pista de Jesus aí é
a certeza, né? O fruto do Espírito Santo, o ânimo, que é a longanimidade, e a certeza de que ele venceu. Porque se a gente não fundamentar as nossas adversidades nas convicções, na convicção de que Jesus já venceu, a gente não passa por elas. A palavra neste texto aqui, neste contexto, tem o significado de no mundo você vai ter opressão, vai ter um monte de dificuldade, vai ter tribulação, mas a base para a gente passar por elas é fruto do Espírito Santo na convicção da vitória de Jesus. Na verdade, a gente não tem fruto do Espírito Santo se a gente não tem convicção da vitória de Jesus, né? Primeiro a convicção da vitória de Jesus, depois a gente vai alimentando o nosso coração com a verdade, e a verdade agora vai produzindo no nosso coração o fruto do Espírito Santo. A certeza do amor de Jesus, a alegria que não é a alegria da terra, a paz que não é paz da terra, e o ânimo também que não é ânimo dessa terra. Porque senão a gente passa pelas aflições e elas nos prostram, elas nos derrubam, elas nos dão angústias e tristeza, né? E a gente não foi levantado para passar pelas aflições sem ânimo, sem fruto do Espírito Santo, sem convicção do amor, sem convicção da alegria, sem convicção da paz e o ânimo que vem estabelecido na cruz do Calvário para mim, para você, para que então, fortalecidos por graça, possamos então passar por todas as tribulações, as lutas e aflições que nós teremos que passar. Em vários textos bíblicos iremos encontrar palavras que nos remetem às diversas situações difíceis vividas por aqueles homens, as quais são e serão vivenciadas por nós também. Cada uma no seu contexto, cada uma atingindo um propósito específico. Essas adversidades, então, fazem parte do dia a dia, do cotidiano, daquele que foi comprado na cruz do Calvário, aquele que vive nessa terra, todo ser humano, né? Como que a gente faz para lidar com a adversidade? Na adversidade encontramos a justiça de Deus, a justificação, o seu amor, a sua misericórdia, a sua misericórdia, a maneira de olhar para o nosso coração miserável, o seu governo, que não é um governinho, é um governo absoluto, conduzindo cada um a receber as suas circunstâncias adversas como vindas das mãos de Deus para a maturidade espiritual individual e também para a glorificação do nome de Jesus, né? Por que a adversidade? Para a minha maturidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a primeira coisa que a gente faz com a adversidade é tentar repreender ela como se ela fosse algo que viesse do inferno, como se ela fosse algo que viesse do mal, para acabar com a nossa paz, para acabar com o nosso amor, para acabar com a nossa alegria, para acabar com a nossa paz, para nos trazer pensamentos horríveis, atitudes horríveis, para acabar com a nossa fé, para jogar por lixo a nossa mansidão e acabar com o nosso domínio próprio. Está enganado, estamos enganados. Temos que lembrar que junto com a justificação, a misericórdia, a certeza do governo absoluto do Senhor, teremos adversidades. Todos terão adversidades, fazem parte da estrutura de treinamento do Senhor para gerar soldados bons, bons atletas, bons lavradores do reino de Deus, né? Então, o primeiro ensinamento dessa noite, as adversidades vêm do Senhor. Não precisa repreender, não precisa orar para arrancar, tem que aprender a lidar com ela e usá-la com carinho, né? Passar a mão na cabeça da sua adversidade e dizer assim, ó, me ensina logo porque eu estou doido para chegar outro. Então, isso é o propósito da adversidade para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, né? Na adversidade, vou ler de novo, encontramos a justificação, a maneira de Deus olhar para nós com misericórdia, seu governo que não é um governozinho, ele é absoluto, que nos conduz a recebermos as circunstâncias diversas como vindas de presente das mãos de Deus para a nossa maturidade espiritual. Né? Boa fala, né? Bom entender isso, né? Para a gente parar de lutar contra elas e entender Deus está no controle, né? Não é para que isso, né? Não é assim, por que isso, Senhor, né? É para que isso, né, Deus? Qual é o propósito? Né? Tem um texto na Bíblia que a gente sempre repete e às vezes a gente não presta muita atenção naquilo que a gente repete, né? Todas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver dentro dos seus propósitos, né? Dentro dos propósitos de Deus tem um monte de adversidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis adversidades. Tenham fruto do Espírito Santo, certeza de que ele venceu. Fruto do Espírito Santo, certeza de que ele venceu,
que venha então as adversidades, né? Que é para o meu bem, que é para a minha maturidade, para me desentubar deste mundo perverso e me ligar, né? Me dar oxigênio do mundo eterno, da região celestial, as convicções do céu. Por isso Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Essa frase anterior é um texto adaptado do livro A Doutrina da Graça na Vida Prática, do Terry Johnson, né, onde ele mostra boas famílias cristãs envolvidas com as obras do Senhor, 3 famílias que viveram momentos de muita aflição em suas vidas, com doenças, com mortes, mas que superaram e seguiram conforme a vontade do Senhor, né? A gente ser da graça não quer dizer que a gente não vai passar por lutas muito interessantes, bastante interessante, né? Não é porque você é do Senhor, né, que você não terá uns treinamentos muito interessantes. Então, no livro A Doutrina da Graça na Vida Prática, quando ele trabalha o assunto adversidade, ele cita 3 exemplos de famílias abençoadas, famílias missionárias que perdem uma coisa, que perdem outra, assim como a família de Jó mesmo, né? Assim como as famílias cristãs, né, que têm a consciência da soberania, do poder, da majestade de Deus, entendem-se passando por várias lutas, né, para a maturidade espiritual. Nos 3 exemplos que o Terry Johnson dá, o que chama atenção é que, ao nosso olhar humano, essas famílias não mereciam passar por isso. Ele não merece passar por isso, né? Essa frase antiga, né? Estavam trabalhando para o Senhor, deixaram seus lares e de repente são acometidos por uma situação adversa. Se pararmos para avaliar as situações de aflição pelas quais passamos, ou que outras pessoas assim que são maravilhosas passam, em quantas delas somos levados a pensar: o que está acontecendo é uma injustiça, né? Quantas pessoas, né, que a gente faz: nossa, mas como é que pode estar acontecendo isso com a pessoa, né? Quanta injustiça. Na verdade, essa é a nossa primeira reação, mas não deveria ser, ainda que não venha a ser divulgada. Nosso coração leva um susto, a gente diz: nossa, mas por que isso? É um senso de injustiça, uma sensação de que isso não deveria estar acontecendo assim, e é justamente essa sensação que nos leva então à tristeza, à frustração, ao medo, à rebeldia, à murmuração, e intensificamos orações até intercessórias, repreendendo aquilo que a gente considera sendo mal, aquilo que a gente considera sendo vindo das trevas, aquilo que a gente considera que a pessoa não merecia passar, ou às vezes a gente mesmo não merecia passar. É interessante, né, que a gente vai aprendendo, né, que essas lutas, essas adversidades, como a gente já disse nessa noite, né, elas vêm do Senhor, elas visam maturidade, elas visam o nome de Deus ser glorificado. Lembrando de Jó, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, e Jó adora o Senhor, mesmo no meio da luta intensa, mesmo no meio de uma situação de adversidades impressionantes. Jó glorifica o nome do Senhor. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Quem é que dá? É Deus. Quem é que tira? É Deus. Ué, é Ele mesmo? Nós temos certeza de que é Ele mesmo, né? Nós temos certeza de que Ele tem um propósito, né? Nós temos a certeza de que iremos amadurecer, nós temos a certeza de que o Seu nome, de alguma maneira, será glorificado no meio dessa situação toda. Ao olharmos para as adversidades, precisamos nos lembrar das palavras de Jesus: no mundo tereis sim aflições, irmãos. O mundo, por causa do pecado e da corrupção do ser humano, está caidão, condenado à morte. E essa é a situação de todo ser humano. Portanto, não há injustiça se sofremos em nossas vidas os fragmentos dessa desordem que é o mundo, né? Não tem injustiça da parte de Deus, né? A questão é como que a gente vai sofrer. Ainda vivemos em um corpo que se corrompe, que adoece, que cansa, né? Ainda vivemos em meio à violência de homens maus, separados de Deus, e alguns deles preparados para isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz sobre os homens maus. O Senhor fez todas as coisas com propósitos determinados, com fins determinados. O Senhor também fez o perverso para o dia da calamidade, né? O Senhor nunca perderia o controle, nem mesmo da vida do perverso. Pastor, e o perverso? O perverso ele vem como projeto também de Deus para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para fins determinados. O Senhor fez até o perverso para o dia da calamidade, né?
Não tem nada solto por aí. Não tem nada que o Senhor não diga é meu. Não tem nada que o Senhor não diga está debaixo da minha soberania absoluta, né? Você, a sua família, seu vizinho, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que a gente vê no trânsito, as fechadinhas do trânsito. Nesses dias estava andando na rua e de repente tive que frear o carro porque uma pessoa atravessou na minha frente, né? Tudo está no controle absoluto de Deus. Tudo está no controle absoluto. O trânsito, né? O tempo, que dia quente o dia de hoje, está no controle de Deus. Essa pandemia aí está no controle do Senhor, né? Por que o Senhor faz essas coisas, né? O Senhor é grande, né? Seu povo desentuba dessa terra, né? Tem pessoas que entubam mais nessa terra, né? Mas o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor tem propósito para tudo que Ele faz, né? O Senhor não deixa nada solto, sem propósito na humanidade. Nunca nada nessa terra deixou de estar debaixo do governo absoluto de Jesus Cristo. Nunca, 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 né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa respirar isso, né? Ainda vivemos, trabalhamos e lutamos para construir algo para a família. Ainda nesse mundo sofremos as várias manifestações de injustiça social. Ainda lidamos com o nosso próprio ego, que muitas vezes se mostra muito rebelde, muito descontrolado, muito desesperado e ansioso. No entanto, tudo isso revela o quanto ainda somos frágeis e o quanto não podemos estar presos a este mundo e a esta realidade, né? O Senhor parece estar nos mostrando diariamente, constantemente, olha, eu estou no controle e você não é desse mundo. Eu estou no controle, né, e você não é deste mundo, né? E essa é uma lição diária para o nosso coração. Quanto mais a gente se agarra neste mundo, mais a gente perde a visão do governo absoluto de Deus e a gente começa a questionar e de alguma maneira murmurar, reclamar, chorar, porque nós vamos passar por lutas intensas neste século para a gente não ficar preso, escravo das nossas vaidades neste século e nem desesperado com este século. No meio de toda a confusão, Jesus afirma, olha, eu venci. As aflições não são tiradas dos cristãos, mas elas agora ganham um novo sentido quando a gente consegue olhar cada uma delas pela ótica da soberania, da vitória de Jesus Cristo, da sua providência, da certeza que tudo tem um propósito muito bem definido, né? Ao ponto da gente voltar a repetir, eu sei, eu preciso saber, preciso reafirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver dentro dos propósitos do Senhor, né? A gente não está aqui passando férias, a gente não está aqui para ficar rico, a gente não está aqui só para formar família, a gente está aqui para adorar, para glorificar, para bendizer o Senhor por causa da graça e a gente está indo para casa. E essa é a nossa história rápida, né? Fui salvo pela graça, estou vivendo santificação, mas eu estou indo para casa. Né? Quantas pessoas, né? E a gente mesmo, né? Ontem a gente era um adolescente, ontem a gente era um jovenzinho, agora a gente casou, a gente tem filhos, né? E dos 40 anos para cima, 50, 60, a saúde começa a ir embora e a gente começa a ver o tio falecendo, a gente começa a ver o primo falecendo, a gente começa a ver as pessoas partindo para a eternidade e a gente fica perguntando, por que tudo isso? Porque nós somos passageiros aqui. Somos eternos na eternidade, mas passageiros e peregrinos aqui. Somos patriotas aqui, mas patriotas do céu, vivendo na terra com o propósito de adorar a Deus, glorificar o Senhor, conhecer e reconhecer a sua onipotência, conhecer e reconhecer a sua onisciência, o Deus poderoso, o dono da história, reconhecer a sua onipresença, seu poder majestoso em todos os lugares, mas reconhecê-lo como Deus absoluto, Deus pessoal, me treinando, me desentubando deste século para me colocar a visão dos céus. Me tira desse século, me dá a visão do céu, porque eu sou justificado pela graça para ir morar na glória, né? Participação? Isabel colocou. É Isabel? Isabel está aí? Muitas das vezes nos irritamos com as adversidades, nos entristecemos e esquecemos que Jesus disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Cristo está no controle e está conosco em todas as situações, para nos mostrar sua paternidade, o descanso que temos apenas nele e o seu propósito em nossas vidas. O propósito de enxergarmos a sua paternidade, adorá-lo, né? E ter intimidade com ele, né? Pai amoroso, né? Que nos dá da sua intimidade para a gente entender a sua vitória, para a gente se entender vitorioso. É interessante que João afirma, eu venci o mundo. Romanos 8 fala que
nós somos mais que vencedores. Vencedores em quê? Vencedores nele. Vencedores na sua vitória. Vencedores também por conseguir vencer, então, as demandas e adversidades deste século, né? Somos mais que vencedores no Senhor quando passamos pela convicção de que Ele está no controle, é o Deus da providência, o Deus dos decretos, né? O Deus soberano. E a gente precisa entender que o nosso Pai é o Pai dos decretos eternos. O nosso Deus é o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus organizado, que administra tudo, que planejou tudo e que tem tudo nas suas mãos de maneira muito tranquila, de maneira muito poderosa, de maneira muito soberana. As aflições não são tiradas dos cristãos, mas elas ganham um novo sentido quando conseguimos olhar cada uma delas pela ótica da soberania de Deus, a providência do Senhor, a certeza que tudo cumpre um propósito muito bem definido, né? As coisas não iam acontecer de um jeito e acontecem de outro. As coisas estão acontecendo exatamente do jeito que Jesus Cristo planejou na eternidade acontecer. Então, glorificado seja o nome do vencedor, do nosso Pai, do nosso amigo, do Deus da intimidade, do Deus todo-poderoso, do Senhor Jesus Cristo, né? A gente está debaixo do governo dele, amadurecendo todos os dias essas convicções. Então, nada de murmuração, mas vamos dizer glórias a Deus, vamos falar com ele na certeza de que ele é muito bondoso e muito amoroso. Entre os melhores exemplos bíblicos que temos para a adversidade, é lógico que a gente não tem como não falar do Jó, que era um camarada joia, né? Homem íntegro, bom, amava Deus. De repente, tudo se transforma. E a gente não consegue nem colocar a culpa no diabo, porque nem o próprio Jó fez isso, nem os amigos de Jó fizeram isso, nem o Antigo Testamento fez isso, pois o conceito de soberania e do controle absoluto de Deus sobre tudo era inegociável no Antigo Testamento, ao ponto de Jó dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor toma, bendito seja o nome do Senhor, né? Jó, capítulo 1, versículo 18, né? E temos recebido o bem de Deus. Jó capítulo 2, versículo 10, ele fala assim: olha, nós não temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal de Deus. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó não foi poupado da adversidade porque era um homem temente a Deus, mas Jó não foi abandonado na adversidade. E a adversidade não teve um fim em si mesma. Ela não teve o objetivo de deixar Jó triste, cansado, frustrado, com medo. As aflições de Jó foram o início de uma vida muito mais íntima com o Senhor. Olha o que ele vai dizer no finalzinho de tudo isso: eu sei que tudo podes, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é o projeto da adversidade na vida de alguém que está em um processo de maturidade espiritual. A certeza de que o Senhor está no controle não nos deixa frustrados, não nos deixa desanimados, não nos deixa culpando pessoas ou culpando as trevas. A certeza de que o Senhor está no controle faz a gente dizer: eu bem sei que tudo podes, né? Eu sei que tudo podes, né? Eu sei em quem tenho crido, eu estou com certeza de que Ele é poderoso, Ele vai me guardar neste processo todo. A gente está no processo de Jesus Cristo, no processo de maturação, de maturidade espiritual. Esse é o processo, né? A gente olhar para essas falas de Jó aqui e a gente dizer: poxa, tudo que eu estou passando tem como propósito me amadurecer a certeza da grandeza de Jesus Cristo, do governo de Jesus Cristo, a certeza de que Ele dirige a minha história, a certeza de que eu vou amadurecer neste processo todo e eu vou glorificar e vou bendizer o nome de Jesus Cristo no fim de todas essas coisas. E dizer: Senhor, eu te conhecia mais ou menos, mas agora eu estou te conhecendo muito mais. E a ideia sempre é essa: você conhece um pouquinho do Senhor, sabe da graça dele? Sei. Então você vai passar pelos processos de maturidade espiritual, né? Assim como Jó passou. E não é somente Jó, né? O pessoal do Novo Testamento também passou pelo processo de luta e maturidade espiritual. Dessa forma, o grande problema das adversidades, das aflições, das tribulações pelas quais passamos e passaremos
Não são elas mesmas, são a forma pela qual nós olhamos para elas, nós passamos por elas. Muitas pessoas passam por vários tipos de situações e cada uma enfrenta de uma forma diferente. Uns dizem que é azar, outros dizem que é castigo, outros dizem que é o capeta, outros colocam a culpa até em outras pessoas, irmãos. Mas, olha, me desculpa te frustrar, tá? Mas é Jesus. Não sei se você... meu azar, meu pecado antigo, o meu pecado está me perseguindo, é castigo de Deus, é Satanás, é macumba, é demônio. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. Não são pessoas, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de Beltrano. Não é nada disso, meu irmão. É Jesus Cristo te treinando. É Jesus Cristo te treinando. No mundo você vai ter um monte de treinamento mesmo, dado por Ele de presente. Mas Ele venceu e Ele vai ensinar você a vencer as suas adversidades. Não é só a doutrina da graça maravilhosa e gostosa, são treinamentos também. Treinamentos porque a gente não está pronto. E os treinamentos do Senhor são treinamentos interessantes, né? O Senhor vai nos colocar em diversos treinamentos, mas Ele vai estar com a gente, irmãos. É bonito a gente pegar o Salmo 23 na sua forma maravilhosa, naquela primeira parte linda, santa e agradável. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar diversidade também, né? Nada me faltará. Ele me faz sentar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Essa primeira parte é aquela parte do refrigério, onde a gente sente o Senhor, o seu primeiro amor, onde a gente fala assim, que maravilha, né? A segunda parte é, ainda que eu ande pelo vale da sombra das adversidades, da sombra da morte, da sombra dos treinamentos, eu não preciso temer. Por quê? Porque Jesus está comigo. Seu bordão, o seu cajado me consolam. Esse é um momento maravilhoso de maturidade espiritual, irmãos. E a gente dispensa isso como se fossem demônios, como se fosse azar, como se fosse castigo, como se fosse culpa dos outros, como se fosse culpa do dinheiro, como se fosse culpa de um monte de situações. Mas é o Senhor, irmãos, que está conosco, nos consolando, nos treinando, nos ensinando todas as coisas. Qualquer hora dessas, Ele coloca uma mesa para a gente, na presença dos nossos adversários, na presença de todos aqueles que duvidam da gente, na presença daqueles que ficam torcendo para que a adversidade nos derrube. Uma hora Ele põe uma mesa para a gente na presença dos nossos adversários, Ele unge o nosso cálice com vinho, Ele vai fazer nosso cálice transbordar, e todo mundo vai perceber que a bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco todos os dias da nossa vida, e que no final de tudo isso habitaremos com o Senhor eternamente, porque daí a gente vai sentir vontade de estar na eternidade com o Senhor, não por frustração de não ter vencido nessa terra, mas pela alegria de ser do Senhor e viver para a glória do seu nome. Não culpa ninguém não, irmãos. Não culpa nada, não culpa pessoas, não culpa o diabo. Começa a orar na certeza de que é o Senhor, treinando o nosso caráter. Fazer, Senhor, me ensina, Senhor. Se dobra diante de Jesus, Senhor, me ensina a passar por isso, me ensina a te amar, me ensina a amar o meu irmão, me ensina a amar a eternidade, Senhor, me ensina a te amar, me ensina a amar a tua palavra e ler com carinho a tua palavra, Senhor, me ensina a falar com o Senhor. Me ensina a me colocar à disposição do Senhor para ser transformado nessas adversidades e poder ajudar, através do consolo que vem do Senhor, poder ajudar como ministro da aliança, como vaso de barro, outras pessoas que precisam entender o que eu vou entender a partir do momento que eu tiver intimidade com o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou contemplando o Senhor, estou entendendo esse dinamismo do Senhor. Maravilha isso, Senhor. Parece até um masoquismo espiritual. O tema é esse mesmo? Parece até um desespero, né? A verdade é que não tem como evitar, irmãos, o sofrimento, porque ele faz parte do mundo caído. Mas a grande diferença para o cristão está no que ele vê no meio da adversidade. No Salmo 27, Davi diz que o Senhor é luz, salvação, fortaleza, e que no dia da adversidade o Senhor o esconderá nele, o acolherá, o colocará
em uma rocha. De novo, né? A ideia da rocha, né? De novo, o Senhor, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Luz, né? Que alumia as minhas trevas. Salvação, me salvou na cruz do Calvário. Fortaleza, que me protege, que me guarda, que protege a minha mente, né? Na certeza da sua vitória, né? Então, teremos adversidade, mas o Senhor nos esconderá sempre em cima da rocha. A gente está sempre na rocha, irmãos, porque o dia que a gente perde a visão da rocha, a gente afunda, a gente é balanceado no meio das provações. Em vários salmos, Davi e outros escritores de salmos não negam situações de risco, de tristeza, luta, mas a grande diferença está no que eles aprendem a reconhecer no meio das lutas, né? O que temos reconhecido no meio das nossas aflições? O normal, que não deveria ser normal, que deveria ser anormal, é a gente questionar, duvidar, se desesperar. No entanto, o cristão foi chamado para viver o que é extraordinário, e no extraordinário as aflições e tribulações, elas produzem então crescimento. Olha esses dois textos, né? Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição. Qual é o propósito? Eu aprender os teus decretos. Tiago 2, o texto do 1 ao 4, mas a gente pode ir até o 5 também, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, quando é confirmada, ganha nota de perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa, para que então sejamos perfeitos, íntegros e sem deficiência. Será que a gente está preparado para essa coisa boa da aflição, da luta, né? Foi bom ter passado pela aflição e eu aprendi os teus decretos. Eu amadureci os teus decretos, né? Porque quando a gente está tão bem, a gente esquece de depender do Senhor, né? Quando tem bastante dinheiro, quando tem bastante saúde, né? Quando tem bastante bens, quando tem bastante posse, quando tem bastante sabedoria, a gente vai deixando Deus de lado, né? Mas quando não tem muito dinheiro, quando não tem muita saúde, quando está cheio de problema, né? A gente cola no Senhor, né? E fala assim: Senhor, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Eu dependo do Senhor. Fala assim: tá, o dia que tiver tudo bem, continue dependendo também. Continue dependendo também do Senhor quando tiver tudo bem. Mas foi-me bom ter passado pela aflição. A aflição é um remédio que faz a gente aprender os decretos de Deus. Tiago dizia, Tiago, irmão de Jesus, alguém que orava muito, que tinha até o apelido de Tiago, joelho de camelo, segundo os historiadores. Tiago, joelho de camelo, porque ele vivia ajoelhado na presença de Jesus Cristo, dependia de Jesus Cristo. Tiago afirmava: meus irmãos, olha o conselho dele, tende por motivo de toda alegria. Não é pouca alegria, não, de muita alegria. Passar por muitas provações, por muitas adversidades, sabendo que ela traz provação da sua fé. Deus dá fé e depois Deus dá adversidade para saber como é que está a sua fé. Os professores dão matéria e depois dão a prova, né? Passe por muitas provas, sabendo que é a aprovação da sua fé. Quando você tira a nota boa, ela produz perseverança. A perseverança vai ter ação completa, porque vai produzir a convicção da perfeição, da integridade e nada de deficiência, né? Perfeitos, né? Íntegros, a perfeição que vem de Jesus é dada de presente para a gente. Aí a gente vive na integridade e a gente descobre, começa a se afastar das deficiências emocionais, espirituais que tentam invadir, né, e atrapalhar o nosso coração. Se a gente ainda não tem motivo de toda alegria, o versículo 5 vai dizer assim: está precisando de sabedoria? Pede para Deus e Ele vai dar de presente sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu tenha toda alegria quando eu estiver passando pelas várias provações, né, da minha fé. Eu quero ter perseverança, quero ser perfeito, né, naquilo que o Senhor já fez, quero ter integridade, ação prática, né? Eu não quero ser deficiente na minha fé. Bonitinho isso, né? Isso é prático, irmãos, isso é prático, né? Isso é no dia a dia, isso é fundamental para a gente amadurecer, para a gente não ficar colocando culpa em Deus, para a gente não colocar culpa no homem, para a gente não colocar culpa no diabo, mas para a gente se satisfazer, né, com esse treinamento que vem da parte do Senhor, para amadurecer a nossa consciência, para melhorar a nossa fé, para nos dar perseverança, perfeição, integridade e nada de deficiência espiritual ou deficiência emocional, e nada de cara feia, nada de angústia, né? Na hora
hora da gente, alegre pelas lutas do dia a dia, glorificar o nome de Deus e dizer assim: Senhor, me treina mesmo, porque eu sou muito teimoso, agarrado nas coisas deste século. Me treina mesmo, Senhor. Eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor. A gente podia parar o estudo aqui e orar, né? Mas tem mais coisa aí. Como é que a gente aprende com as adversidades? O Terry Johnson diz assim: se acontece alguma coisa, se acontecesse alguma coisa que não fosse a vontade de Deus, ele não seria Deus. E a gente estaria debaixo de um grande problema universal. Se tivesse qualquer coisa acontecendo debaixo da terra que não fosse o Senhor, irmãos, a gente estaria num grande problema. Deus não seria soberano. Jesus Cristo não seria soberano. E aquela afirmação de Jesus em Mateus 28 seria uma grande mentira, né? Eu sou o dono de todas as coisas, né? Eu tenho autoridade sobre todas as coisas, sobre as coisas que são visíveis, invisíveis, e as coisas que são visíveis. Sou eu quem mando, né? Toda a autoridade foi dada, é minha, né? Sobre as coisas espirituais e sobre as coisas da terra, né? A gente está lidando com Deus que é dono de todas as coisas. A gente está lidando com o Senhor que nunca perderia o controle de nada, seja isso espiritual ou seja isso aqui na terra. Na verdade, tudo é espiritual porque o Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor é o único Deus Todo-Poderoso do universo e Ele governa tudo com mão muito forte e muito poderosa, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, né, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Eu sou o dono de tudo que acontece no céu e na terra. Você precisa brigar com alguém por tudo que está acontecendo aí? Se você não está entendendo o que está acontecendo, pode brigar com Jesus. Entra lá no seu quarto, Mateus 66, pode brigar com Ele. Vai lá, conversa com Ele. Fala, briga, não estou gostando do que o senhor está fazendo, não estou vendo propósito no que o senhor está fazendo aí no mundo, né? Briga com Ele, pode brigar. Ele não acha ruim não, ele até fala assim: quer conversar comigo? Entra no seu quarto, né? Fecha a porta do quarto, vamos bater um papo. Às vezes a gente está brigando com pessoas, a gente está brigando com situações, está brigando com política, está brigando com um monte de crises, né? Vai lá falar com Jesus, poxa. Conversa com Ele. Se alguma coisa acontecesse que não fosse a vontade dEle, Ele não seria Deus. E a gente estaria com um grande problema. Ele não seria onipotente, Ele não seria onisciente, e Ele não seria onipresente, Ele não seria o Senhor do universo. E Ele não teria vencido na cruz do Calvário. A gente culpa as pessoas, a gente culpa as coisas, a gente culpa as trevas. Na verdade, meu irmão, a gente deveria se culpar por não visualizar o domínio absoluto de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Não são pessoas, não são demônios, não são coisas, né? É o Senhor. É o Senhor treinando a nossa fé, é o Senhor amadurecendo a nossa consciência, nos levando a visualizá-lo como todo-poderoso e adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo e dar glória a Jesus 24 horas por dia. Glória a Jesus por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. É Ele, irmãos, é só Ele, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. O Packer vai dizer, na teologia concisa, assim: o domínio de Deus ele é total. Ele deseja o que escolhe, executa tudo aquilo que deseja. Ninguém pode deter a sua mão, ninguém pode impedir os seus planos. Ele domina. É um grande ensinamento que devemos aprender com as adversidades. É que o Senhor está no controle de tudo. Ele fez todas as coisas, definiu planos perfeitos para tudo, os quais vão cumprir os seus propósitos. Eu gosto do Salmo 23, sabe, Mateus? Mas eu gosto também do Salmo 24. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Aí no Salmo 24 ele fala o quê? Ele é dono de todos e de tudo. Todo mundo que nasceu na terra, tudo que foi feito na terra é dele. Tudo que é físico é dele. Tudo que é espiritual é dele. Nós somos dele, somos filhos dele. Então pensa bem, se você é um pai comum e gosta de abençoar a vida do seu filho, né? Eu sou um pai que gosta de abençoar a vida do Mateus. Sou humano, sou de carne. Agora pensa no Pai maravilhoso, santo, todo-poderoso, Senhor, que o grande objetivo que tem para mim é me amadurecer, para eu aprender a amá-lo um pouquinho do jeito que Ele me ama, para que eu possa me relacionar com Ele com dependência, com adoração, com confiança, né? Pensa, que coisa maravilhosa. Aí Ele faz tudo isso para me amadurecer, para me colocar mais perto dEle, mais dependente dEle, olhando e observando as coisas do jeito que Ele vê.
Tem um texto em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim que o Senhor nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, versículo 6, que Ele nos ressuscitou nele e nos assentou nas regiões espirituais em Cristo Jesus, para visualizar do jeito que Ele faz as coisas, para que a gente tenha esperança, para que a gente sinta o seu amor. Romanos vai dizer assim que Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo a gente ainda pecador, irmãos. Então, tudo que Ele faz para a nossa maturidade e também para a glória do seu nome, para que na nossa maturidade a gente se aproxime mais dEle, seja mais amigo dEle, seja mais confiante nele, seja mais satisfeito com Ele. Ele é glorificado quando a gente está satisfeito nele, quando a gente é dependente dEle, quando a gente se torna amigo dEle. Já pensou um Deus todo-poderoso? Vou usar um termo feio, né? Mendigando a sua amizade, mendigando a sua confiança. Eu peço perdão por usar esse termo, mas Deus está muitas vezes mendigando a nossa confiança. E a gente está confiando em tantas coisas. A gente confia na nossa força, a gente confia na nossa mente, na nossa sabedoria, a gente confia no dinheiro, a gente confia em pessoas e a gente não confia nele. E a gente não se submete a Ele, a gente não glorifica Ele como o Deus do domínio total, o onipotente, o onisciente, o Deus presente, que tem prazer em ter amizade conosco, ao ponto de dizer assim: olha, entra no seu quarto, fecha a porta, vamos conversar. Deus tem que ficar mendigando a nossa amizade, tem que pedir para a gente: por favor, vem falar comigo. A gente passa crise, primeira coisa: pastor, ora por mim, estou desesperado. Vai falar com Deus, meu irmão. Por favor, igreja, põe na SAF lá para orar por mim, que eu estou desesperado. Põe na UPH, pede para fulano, para ciclano. Está abertinho, irmãos. O véu do santuário foi rasgado de parte a parte. Claro que a gente vai orar. É um prazer orar com você por aquilo que é oportunidade tua de orar por você. A gente ora sim, é um prazer, é um privilégio, né? Mas aprenda também a falar com o Todo-Poderoso. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a dialogar com o seu Pai, com o teu Deus, né? Imagina eu ter que falar para meu irmão: vai lá conversar com o pai, falar para ele: vai lá conversar com meu pai por mim, né? Tá, mas por que você não vai? É porque eu não estou me sentindo muito filho dele, né? Fala com ele por mim. Tá. Mas aprende, você precisa entender que você é filho dele também. E o sacerdócio é universal. Todos os santos podem falar com o Pai. Sacerdócio universal dos filhos. Todos são filhos. Todos têm a mesma intimidade. Todos podem falar do mesmo jeito, né? Ninguém tem mais intimidade com o Pai, né, do que os filhos que falam com Ele. Então, se você é filho dele, vai falar com ele, né? Se precisa de oração, a gente está falando isso com muito carinho, pode pedir para a gente orar, que a gente vai orar com você. Mas talvez a gente não ore por você, porque quem tem que orar por você é você. Quem tem que aprender a ter intimidade com o Pai, como filho amado, é você. Ora comigo, oro. Ora por mim, ore você mesmo por você. Que Deus ensine e ministre aos nossos corações a certeza e convicção da paternidade também dele. Nós somos como se fôssemos filhos únicos de Deus, né? E Ele desenvolve muito carinho por nós. Ele tem muita coisa para nos ensinar, né? Nós vamos aprender nesse privilégio de entrarmos em sua presença, né? A vontade do Senhor é cumprida e estabelecida através da história escrita, detalhadamente por Ele. Nessa história estão escritas todas as nossas tribulações, estão escritas também todas as nossas aflições. Vamos vivendo sua história, descobrindo o que Ele predeterminou para tudo, conforme segue a nossa caminhada. O Salmo 139 é uma boa expressão para esse controle e cumprimento certo das coisas determinadas pelo Senhor. Olha que lindo este texto que está aqui no versículo 139, versículo 16. Olha só: Senhor, os teus olhos me viram substância sem forma. No seu livro, Deus tem um livro com seu nome, que lindo. Foram escritos todos os meus dias. Cada um desses dias é descrito e determinado. É escrito aqui, tá? Escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, tudo o que vivemos hoje foi planejado pelo Senhor na eternidade, quando nenhum dos meus dias havia ainda, né? Dá para confiar nele? Pega lá um livro, aí você escreve na capa assim: biografia
de Edivaldo Donizete dos Santos. E aí ele escreveu. Sabe quando que ele escreveu isso? Lá na eternidade. Sabe de quem que ele escreveu? Sobre Edivaldo, sobre esse que está te falando. Sabe sobre quem mais ele escreveu? Sobre você que está aí ouvindo. Ele escreveu seus dias, irmãos, escreveu todos os seus dias. Nesses dias, ele colocou sim lutas, ele colocou sim situações difíceis, ele colocou sim adversidades, mas para te amadurecer, não é acabar com a sua vida, não é acabar com você te dando estresse, desespero, né? E a doença da moda, agora eu estou com depressão, não estou bem, não estou legal, né? Não é para isso, é para a gente aprender e desenvolver a confiança nele. É para a gente ler o manual de instruções, para a gente funcionar direitinho, né? Mas é para a gente confiar nele. Ele requer a nossa confiança, ele requer a nossa admiração. Os teus olhos me viram substâncias sem forma. No seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os teus dias foram escritos e determinados para você entender que o Senhor é Pai, onipotente, onisciente, onipresente, é bondoso, é o caminho, é a verdade, é a vida, te ama, pagou o preço na cruz do Calvário pela sua vida, te libertou, venceu na cruz do Calvário, tem uma casa maravilhosa para você morar, você ter certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão com você todos os dias da sua vida, e por fim, o Senhor vai colocar uma mesa na presença de todo mundo que duvida de você, vai ungir a sua cabeça com azeite, vai fazer o seu cálice produzir tanto que vai transbordar, as pessoas vão perceber que o Senhor está com você. Isso tudo é muito lindo, irmãos, mas no meio disso tudo tem as adversidades, tem sim. Mas o Senhor é quem coloca as adversidades. E o projeto dele sempre é maturidade. O projeto dele é sempre que a gente glorifique e bendiga o seu nome que é santo. Mas infelizmente, irmãos, a gente tem a tendência de tentar explicar as adversidades como se elas fossem algo fora do controle de Deus, como se elas fossem algo à parte da vontade de Deus. Então a gente acha um culpado para as aflições, a gente deixa Deus livre, ficamos sozinhos com as nossas lutas, enquanto Deus está tão preocupado com tantas coisas que Ele não pode pensar na gente. Né? A gente precisa refazer isso, né? A gente precisa refazer essa visão, a gente precisa refazer essa visão espiritual e lembrar que Deus, Ele não é o culpado, Ele é o nosso treinador. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, né? E está usando as lutas para nos amadurecer, né? Não precisa culpar ninguém. Você pode orar dizendo assim: Senhor, me fortalece no meio das lutas para que eu possa te glorificar e te bendizer, né? E entender o teu amor no meio das lutas. Muitos escritores por aí tentam explicar o problema das adversidades nessa tentativa de sabedoria humana e não de sabedoria bíblica. Eles acabam distorcendo as verdades essenciais do nosso relacionamento com o Senhor. Uma linha de pensamento chamada de teologia relacional, que existe já há algum tempo, defende a ideia de que Deus não tem controle sobre as coisas que não são boas. Deus só trabalha em cima daquilo que é bom, né? Então Deus tem uma linha. Deus só domina aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, ou você é o culpado, ou Deus deixou de lado, né? A teologia relacional, Deus te ama tanto que Ele não planeja a sua vida, Ele deixa a sua vida solta e deixa você tomar decisões acerca dEle, né? Uma linha bem aberta, uma linha bem arminiana, uma linha que questiona a soberania de Deus, uma linha mística, uma linha muito liberal, né? Meio estranha, confusa, né? Que tira Deus da sua soberania e deixa Deus assim meio assim aberto, né? Fala assim: olha, se você quiser ter um relacionamento comigo, você está solto, você está livre. Se não quiser, não tem problema, né? Depois, no final das contas, eu vou te amar de algum jeito e vou te puxar para mim de algum jeito, né? Tem gente que inventa tanta coisa, né? O amor de Deus é tão grande que Deus não administra a sua vida. Deus te deixa livre para fazer escolhas, né? Você tem o livre-arbítrio, né? Você pode tomar decisões. Irmãos, se a gente tomar decisões, a gente vai tomar decisões sempre contra o Senhor, né? Na teologia relacional, Deus deixa o ser humano aberto, né? Deixa o ser humano decidir a sua história de comunhão com Ele ou não, no momento que você achar mais importante, né? E a gente sabe que as coisas não são assim. Ele não pode ser vinculado com nada de mal, né? Na teologia relacional, o nosso futuro não está nas suas mãos. Nosso futuro está aberto para nós mesmos ir construindo então o nosso futuro, né? Isso não existe.
Outros também acreditam que Deus nada pode fazer quanto ao sofrimento, mas Ele não queria que acontecesse do jeito que está acontecendo. O que a gente diz diante de tudo isso? Como cristãos, será que temos encarado as nossas adversidades com estes mesmos conceitos, ainda que internamente, uma certa indignação? Quando duvidamos da ação do Senhor, da sua providência, do seu amor, mesmo nas situações mais sufocantes que vivemos, não estamos então também nós criando um conceito sobre Deus totalmente contrário ao descrito em sua palavra? Será que temos aprendido algo importante com as nossas aflições? Ou será que o nosso desespero tem nos levado a desaprender e a duvidar daquilo que está escrito? E a pergunta que a gente faz é: quem é que tem dominado a nossa história quando a gente está vivendo uma crise? É Deus? É a sorte? É o azar? É o castigo? É o diabo? São os demônios? É macumba? O que é? É Deus. É somente Deus. E nunca outra pessoa que não seja o Senhor. É o Senhor nos treinando, irmãos. É o Senhor nos desafiando. Mais uma vez nós vamos ao texto de João 16, o contexto é a vinda do Espírito Santo, a certeza da presença eterna do Emmanuel no Consolador, a aplicação das verdades através da ação do Espírito que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e a certeza de que tudo o que foi feito por Jesus nunca poderá ser tirado dos seus filhos. A vossa alegria ninguém pode tirar. Essa certeza do domínio do Senhor produz amor no nosso coração, é fruto do Espírito Santo, produz alegria no nosso coração, produz paz no nosso coração, produz ânimo no nosso coração, produz bons pensamentos, boas atitudes, produz fé, produz mansidão, produz domínio próprio, independente de qualquer adversidade que estejamos passando. A gente tem que agarrar, irmãos, nos conceitos da graça poderosa, para que a graça poderosa, um envolvimento interessante da graça poderosa, uma consequência interessante da graça poderosa é a gente estar pleno em meio a qualquer adversidade. Abacuque nos ajude. Ainda que no rancho, ainda que no campo, ainda que não haja vaca no curral, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor me faz andar altaneiramente, com o olhar no altar, com os olhares fixos na eternidade, sabendo que eu estou vivendo uma transitoriedade, e não é a transitoriedade que dita a minha alegria, não é a transitoriedade que dita o amor, que dita a minha paz, e que dá motivo para eu ser animado em relação ao Senhor. É o Senhor. Ninguém pode tirar a nossa alegria, irmãos. A adversidade é um projeto de Deus para nos amadurecer. Jesus se despede porque ele vai morrer, mas sua morte é necessária, seu sofrimento é necessário para libertar os seus filhos do sofrimento eterno do inferno. Jesus explicou coisas profundas para que seus discípulos aprendessem sobre a paz nele, a paz que ninguém pode dar e que nada pode tirar, nem mesmo as adversidades. Jesus é o vencedor, ele é o mais que vencedor sobre todas as coisas. E ele nos ensina a vivermos também como mais que vencedores, não como derrotados, mas sim como vitoriosos, independente das circunstâncias deste século. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, ele fala sobre o caminho da glória. Neste caminho não há condenação, portanto não há mais o medo de perdermos a presença do Senhor. Há a certeza de que somos filhos e, portanto, seremos corrigidos, treinados e preparados sempre para o crescimento, para que a nossa esperança, para que a nossa cidadania, para que a nossa convicção seja na peregrinação. Nós estamos aqui, irmãos, juntos, vivendo para a glória de Deus, entendendo, que o projeto de Deus é lá no céu. É lá no céu, irmãos. Estamos na terra, mas nós somos do céu. É lá para o céu, lá para a eternidade. Somos filhos, seremos treinados a não dependermos dessa terra. Usaremos dessa terra, viveremos nessa terra para a glória de Deus, depois da graça, caminhando para a glória de Deus. Mas não somos daqui. Por isso que todas as vezes que a gente se agarra neste século, a gente sofre, a gente padece, a gente fica angustiado, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui, Estamos avançando nessa terra. Somos peregrinos aqui, não somos deste lugar. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, Estamos aqui para ficar atentos
atentos, com olhares atentos, né, para não sermos envolvidos com as doutrinas destes séculos, para não sermos envolvidos, né, temos que viver em cautela, né? Me lembrei da mensagem de domingo à noite, né? Como é que a gente vive aqui, né? Com cautela, avançando e na peregrinação. Cautela, observa as coisas, né? Não seja envolvido por doutrinas deste século, avança, amadurece, né? E peregrina, você é cidadão, é patriota dos céus e a gente está aguardando o retorno de Jesus Cristo, né? A intercessão do Espírito Santo ajudando nas nossas fraquezas, trazendo a nós a convicção de que devemos sempre saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, fomos chamados por Deus para amá-los, vivemos uma vida com propósito e, por fim, na vida completa do cristão, que inclui os treinamentos dados pelo próprio Senhor, a certeza de que nada, nenhuma adversidade tem poder para nos separar do amor de Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, então, não nos dará graciosamente também com ele todas as coisas que precisarmos? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem irá condená-los? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Não. Angústia? Também não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Também não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que nos ama. E eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do porvir, nem poderes, altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Nós somos muito privilegiados, irmãos. Privilegiados de Cristo Jesus. A gente precisa mesmo estudar isso daqui para a gente enxergar quem é Deus e para a gente se enxergar na ótica de Deus, glorificar e bendizer o seu nome que é santo. Na nossa santificação, teremos adversidades interessantes. Jesus avisou delas no Sermão do Monte. Elas visam amadurecer nossa consciência no dono de todas as coisas, no escritor da história geral. Nos ajudam a confiar no Senhor Jesus, que nunca perderia o controle de tudo e de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. As adversidades são bênçãos para nos desentubar totalmente deste século e nos focar nele, no seu reino. Que venham os treinamentos, que venham então as adversidades, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a amadurecer para glorificar e bendizer o seu nome que é santo. Temos ainda 2 participações, hein, Mariana? Né? Então pode ler, minha irmã, minha filha. Micael colocou: Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Eclesiastes 8:17. É importante entendermos que não somos capazes de entender tudo o que acontece, e quando entendemos essa nossa limitação, nós passamos a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos, e também que a sua vontade continuará sendo boa, perfeita e agradável em todo e qualquer tempo. Muito bem. Precisa aprender a confiar no governo do Senhor, e Ele vai nos treinar com adversidades, né? Muito boa a participação do nosso irmão Micael, diácono Micael. Deus nos abençoe, né? Que possamos glorificar o nome de Jesus, né? O presbítero Adalto, ele está passando por um treinamento aí, né, de adversidades, de tratamento de saúde, né? A gente vai estar, lembre de estar orando por ele, né? E ele vai orar. O presbítero Adalto está aí? Estou aqui, pastor. Boa noite. Foi muito bom participar do estudo. Neste momento vamos pedir a Deus, agradecendo pelo estudo, por tudo que tem concedido na nossa vida. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por todas as oportunidades que tem nos dado. Muito obrigado, Deus, porque tu tem nos assistido. Te peço, Deus, que tu continue abençoando a tua igreja, abençoando, Deus, os teus servos que estão distante,
em presença, mas são presentes em espírito. Portanto, nós te pedimos, seja abençoando, principalmente, ó Deus, eu te peço, nesse momento pela minha saúde, seja, Deus, me abençoando para que esteja direcionando aquilo que tu tem para mim. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, esteja abençoando, curando as enfermidades, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, ó Deus, os nossos governantes. Abençoa, Deus, as eleições que vão ser realizadas, eleições municipais que vão ser realizadas esse ano. Que seja, Deus, feito a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e boa noite.